Se você é espírita, provavelmente já ouviu falar que o cristianismo primitivo era reencarnacionista e que a imperatriz Teodora mandou retirar a ideia da reencarnação dos primeiros textos da Igreja. Mas será que isso aconteceu mesmo? E Orígenes? Ele tinha mesmo disseminado a ideia da reencarnação entre os cristãos primitivos? Eu sou Ivone Marques, pesquisadora espírita com formação em comunicação. E nesse vídeo, a gente vai conhecer melhor essa história toda sobre Teodora, Orígenes e reencarnação, tendo como base um artigo publicado em 2023 no Jornal de Estudos Espíritas, de autoria de Adolfo de Mendonça Júnior. Teodora nasceu em uma família pobre e circense em Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Seu pai era um domador de feras, e depois que ele morreu, ela e suas irmãs tiveram que se virar como artistas. Mas naquela época, as mulheres que trabalhavam em espetáculos eram mal vistas e muitas vezes se prostituíam. Aos 18 anos, Teodora largou tudo para viver com seu amante, Equébolos, que era o governador de uma província na África que hoje conhecemos como Líbia. Mas o romance não durou muito e ela acabou se convertendo a uma seita cristã no deserto, perto de Alexandria. Essa seita, o monofisismo, acreditava que Jesus era só Deus e não homem. No ano de 521, Teodora voltou para Constantinopla e conheceu o príncipe Justiniano, um importante senador, sobrinho do imperador Justino. Eles se envolveram e foram morar juntos como amantes no palácio de Horsmida, perto do Palácio Imperial. Teodora ganhou o título de patrícia, que era um reconhecimento de sua nova posição social, mas só puderam se casar anos depois, quando a legislação passou a permitir o casamento entre atrizes e senadores. No ano de 527, Justiniano se tornou imperador, e Teodora recebeu o título de Augusta, que significa divina. Ela era a mulher mais poderosa do Império Bizantino e por isso tinha uma grande influência no governo. Ajudou o imperador em momentos críticos e também se envolveu na diplomacia e na religião. Teodora e Justiniano tinham visões diferentes sobre a natureza de Cristo. Ele era a favor da Igreja Ortodoxa grega, que dizia que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Teodora, como vimos, acreditava em um Jesus puramente divino. Contudo, Justiniano tentava unir a ortodoxia cristã, procurando trazer os monofisistas para o seu lado. De acordo com alguns textos espíritas, Teodora teria influenciado seu marido a abolir a reencarnação dos cânones da Igreja. A questão era que, por ter sido prostituta, suas ex-colegas se sentiam orgulhosas e se gabavam dessa honra aos 4 ventos. Só que esse fato revoltava a imperatriz e teria feito com que ela mandasse matar todas as 500 prostitutas de Constantinopla. Por conta dessa barbaridade, os cristãos da época teriam passado a chamá-la de assassina e começaram a dizer que ela deveria ser morta 500 vezes em vidas futuras. Esse seria o suposto karma da imperatriz, por ter mandado assassinar as suas 500 ex-colegas. A partir daí, Teodora teria passado a odiar a doutrina da reencarnação e usado a influência que tinha sobre o marido para perseguir sem tréguas essa doutrina. Não foi encontrada nenhuma comprovação de que Teodora tenha mandado matar 500 prostitutas. Não existem referências na literatura acadêmica que validem essas informações que circulam entre os espíritas. Na verdade, não há nenhuma comprovação nem mesmo de que os cristãos primitivos tenham sido reencarnacionistas e muito menos que o povo teria amaldiçoado a imperatriz. De acordo com as fontes acadêmicas, a história é bem outra. O imperador Justiniano ordenou a construção de diversas instituições de caridade, destacando-se entre elas um convento. Essa iniciativa, para alguns autores, teria sido motivada pela simpatia da imperatriz pelas prostitutas.
vistas como mulheres que haviam sido seduzidas ou obrigadas a abraçar o comércio da prostituição. No convento, elas teriam a oportunidade de renovação e recomeço. Justiniano ainda aprovou leis que proibiam a prostituição forçada em bordéis. Por outro lado, Teodora também buscava punições contra o meretrício. Uma fonte afirma que ela mandou trancar mais de 500 prostitutas em um tipo de convento para promover a conversão forçada daquelas mulheres a uma nova vida, sendo que uma parte delas preferiu se jogar do alto da instituição. Outro ponto a ser destacado sobre Teodora é que não foram encontradas evidências de que ela tenha influenciado seu marido a perseguir os cristãos origenistas, que supostamente defendiam a reencarnação. Orígenes nasceu no Egito e viveu entre os anos 185 e 254. Foi um dos maiores estudiosos da Igreja Cristã de língua grega. Sem dúvida, um grande escritor e pensador do começo do cristianismo. Dedicado à busca da verdade, Orígenes foi influenciado tanto por Platão quanto pelos estoicos. De forma bem resumida, ele acreditava que as naturezas racionais, que hoje chamamos de espíritos, tinham duas possibilidades. A primeira possibilidade é que, se eles fossem perfeitos, santos e felizes, não precisavam mais ter um corpo, ou seja, não precisariam mais renascer. A segunda possibilidade é que, se eles ainda não fossem perfeitos, então teriam que voltar a viver em outros corpos, que podiam ser mais grosseiros ou mais celestes, dependendo do seu progresso. Uma coisa interessante é que Orígenes não usava a palavra reencarnação para falar disso. Não. Os termos usados nos textos de Orígenes você pode conhecer melhor lendo o artigo que serviu de base para esse vídeo. Lá você vai entender como Orígenes pensava sobre o que chamamos hoje de reencarnação. O Concílio de Constantinopla, de 553, foi palco para a controvérsia nestoriana. A discussão girava em torno da natureza divina e da natureza humana de Cristo. O concílio reafirmou as doutrinas anteriores sobre a Trindade, sobre a divindade de Jesus e sobre a maternidade divina de Maria. Além disso, ele condenou o monofisismo, ou seja, a crença de que Jesus seria exclusivamente divino. Assim, nem Orígenes nem o origenismo foram causa de controvérsias no concílio. Não há registros de cânones condenando as ideias de Orígenes, nem referências a debates sobre as ideias dele. A carta de Justiniano, lida na abertura do concílio, também não mencionou o embate entre as facções contrárias ou favoráveis ao pensamento de Orígenes. As tensões entre os reencarnacionistas e os não reencarnacionistas realmente existiam, mas elas atingiram o auge no ano de 543, uma década antes do concílio, quando os patriarcas de Jerusalém e de Antioquia pressionaram Justiniano pela condenação de Orígenes. Portanto, não foi um pedido de Teodora ao marido para que ele declarasse a reencarnação como anátema, mas uma pressão daqueles patriarcas para que o imperador convocasse um sínodo contra o origenismo. Em resumo, não há evidências de que Teodora influenciou Justiniano para que ele retirasse a reencarnação dos cânones da Igreja. Além disso, as evidências mostram que Orígenes e seus seguidores defendiam sim a reencarnação, mas que esse debate ficou restrito ao alto clero, tanto na Antiguidade Tardia quanto na Alta Idade Média. Assim, o povo não teve acesso a essas informações. Apenas os intelectuais da Igreja conheceram esses conceitos e participaram desse debate. Bom, esse vídeo apresentou uma versão bem resumida da análise apresentada no artigo de Adolfo de Mendonça Júnior, publicado no Jornal de Estudos Espíritas. Eu recomendo demais que você leia o texto completo e conheça em maiores detalhes tudo o que foi pesquisado. O link para o artigo está na descrição do vídeo. Eu fico por aqui e vejo vocês em outro episódio dessa série.